Amém. Glória a Deus. E por falar em oração, né, meus queridos? Você sabe orar? E aí, Sebastiana, nossa barra querida que entrou aqui na live, que bom te ver, que bom saber que você está aí. Nós temos orado por você, sim, Bá. Por você e por sua família. Eu sei que Deus está ouvindo as nossas orações. Por falar em oração, mais uma vez eu digo, vamos chamar agora, Celso, o Toninho. Essa é a questão. Você sabe como orar? Você sabe qual era o direcionamento que Deus te deu de como clamar, de como orar a Ele? Pois é, vamos chamar o Toninho aqui, nosso major, e vem com essa garra, com essa graça e com toda essa sabedoria que Deus tem trazido a ele nesses dias. Toninho, ele está realmente envolvido aí em buscar a face do Senhor. Major Toninho. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sabemos, né, Toninho, que Deus tem te enchido e te enche para você distribuir, né? A gente nunca recebe para guardar para nós. E toda essa sua busca, todo esse Somos serviço. todos instrumentos, né, Rita? Com certeza, mas a gente vê a dedicação e o que eu peço é que o Senhor venha realmente estar manifestando agora, sobre tudo aquilo que tem falado no seu coração, tudo aquilo que vai ministrar. Então, querido, esse é o momento que Deus há de te usar para com as pessoas que estão aqui nesse momento a ouvir a voz do Senhor através de você. Amém? Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Paz do Senhor a todos. Amém. Eu vou orar por você, Toninho, para você iniciar, tá bom? Tá bom. Amém. Senhor, nós colocamos agora, Deus, em tua presença a vida do Toninho, Senhor. Tu sabe o coração dele buscado, Pai, para fazer uma obra que o Senhor mesmo já colocou em suas mãos, para completar essa obra. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus eu clamo que teu Santo Espírito venha direcionar toda a palavra, toda a direção, tudo aquilo que está no coração e na mente do Toninho, seja tão somente tu, Pai, não ele, a trazer a cada um de nós aquilo que o Senhor quer revelar. Abençoa ele, sua casa, seus intentos, seus projetos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É com você, Toninho. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Então, nessa questão de aprender a orar, né? O tema de hoje, que Deus colocou no meu coração para estar transmitindo nessa live, né? De pit stop, a parada para abastecer. O tema é Aprendendo a Orar com Jesus. E nós vamos estar meditando um pouco na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é conhecida como a oração do Senhor ou a oração do Pai Nosso. Então, essa ministração, ela nasceu de uma necessidade que eu tenho visto das pessoas, de que muitas vezes elas querem aprender a orar, ou perguntam como orar, de que maneira devem orar. E outro dia o G até comentou, né, que ele chegou para um pastor, né, perguntou para o pastor, né, como que se aprende a orar, né? E o pastor explicou para ele, orando, né? Mas uma maneira de se aprender a orar de forma correta é observando conforme a palavra de Deus. E o Senhor Jesus, ele nos ensinou e nos deu um modelo de oração. Que você seguindo esse modelo, você vai encontrar elementos essenciais para você ter assunto, para você não ter mais aquela desculpa de não saber o que orar. Siga o modelo que Jesus nos ensinou, que é conhecido como a oração do Pai Nosso. Essa oração nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e a partir do versículo 9. Mas antes de chegar na oração propriamente dita, nós vemos que o próprio Senhor Jesus, ele nos dá algumas orientações que nós deveríamos seguir na questão de oração.
A partir do versículo 5, ele fala assim: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, a primeira orientação que Jesus nos dá aqui é para nós não sermos como os hipócritas, religiosos hipócritas, que se expõem nas praças com o único objetivo de aparecer, de se mostrarem que são pessoas religiosas, são pessoas que são de Deus, quando na verdade elas apenas falam coisas com os seus lábios, mas o seu coração, diz a palavra, está longe de Deus. Para eles tem aquele versículo de Isaías 19:13, diz o Senhor: este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então, quem ora dessa forma, apenas para se mostrar para as pessoas, querendo parecer ser alguém que não é, porque o seu coração, na verdade, não é reto, ele não quer verdadeiramente obedecer a Deus, Jesus diz que esses já receberam o seu galardão, o seu prêmio. No versículo 6, diz o seguinte: quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Então aqui Jesus nos dá uma orientação a nós estarmos a sós com Deus, em uma atitude de solitude, de solidão, de intimidade com Deus, o que é diferente daquela pessoa que quer se mostrar, quer aparecer. Aqui, você estar a sós com Deus demonstra que você quer e crê nesse Deus, que fala com você em secreto. Então, ali ninguém está vendo, é só você e Deus. E ali você tem a oportunidade de rasgar, de derramar o seu coração diante da presença do Senhor. E Ele pode falar com você no íntimo do seu coração. E isso, essa questão de orar em secreto, não quer dizer que seja errado a gente orar em grupo, né? Tem a nossa oração congregacional na igreja, ou em algum grupo pequeno de oração. Porque o próprio Jesus, ele também incentivou esse tipo de oração feita em grupo, e é feita em concordância também. Nós podemos, tem alguns outros tipos de oração. Esse tipo de oração nós chamamos de oração de concordância, que está em Mateus capítulo 18, de 19 a 20, que diz o seguinte: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhes será feita lhes será dada por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, esse tipo de oração em grupo realmente é necessário. Nós precisamos e devemos nos reunir em grupo para fazermos essa oração de concordância, para estarmos intercedendo por vidas. E é isso que nós já estamos fazendo há um bom tempo, nos reunindo diariamente, orando em grupo, com os nossos grupos de oração e intercessão na parte da manhã e na parte da noite. Mas isso não basta. Nós precisamos também ter o nosso momento a sós com Deus, para que nós cresçamos em intimidade com Ele, para que nós tenhamos essa oportunidade, como já dissemos, de rasgar o nosso coração diante de Deus, porque a oração, na maneira mais simples de se descrever ela, é uma conversa com Deus.
onde nós derramamos o nosso coração diante de Deus. E é um diálogo, é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus e Ele fala conosco. Nós nos rendemos a Ele e Ele se rende a nós. Quanto mais eu me rendo a Deus, mais Ele se manifesta na minha vida, se revela para mim. No Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor, ou seja, a intimidade do Senhor, o secreto, aquilo que Deus tem no segredo do seu coração, é para os que o temem. Ou seja, que temer aqui no sentido de honrar a Deus, de obedecer a Deus, de fazer o que Deus manda na sua palavra para nós fazermos. No versículo 7 diz: e orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Então Jesus aqui ele está nos ensinando e ressaltando que o uso de palavras repetidas ou frases, fórmulas, é uma prática, na verdade, idólatra, pagã, que é praticada por pessoas que realmente não conhecem a Deus de verdade. Então, esse tipo de prática, de fazer orações repetitivas, ou ficar repetindo orações, não deve ser uma prática na oração de forma cristã. As nossas orações, elas devem ser mais como a breve e simples oração de Elias no Monte Carmelo, e menos como as orações prolongadas e repetitivas das orações feitas pelos profetas de Baal, conforme 1 Reis 18, de 25 a 39. Então, quando a gente estiver orando, na verdade, nós estamos conversando com Deus, nós estamos adorando a Deus. Então, é uma conversa em que nós abrimos o nosso coração para Deus. Algumas religiões, inclusive alguns ramos do cristianismo, encorajam a fazer esse tipo de oração memorizada, ficar repetindo orações, né? Até os líderes falam para os seus liderados, né, para os membros de suas igrejas, façam essa oração uma certa quantidade de vezes, ore essa oração 10 vezes aqui, 10 vezes aquela outra. Então, Jesus ele está dizendo que não é para se usar de vãs repetições. Por que vãs repetições? Porque as pessoas ficam repetindo orações sem entender o que essas orações realmente significam. E a oração ela tem que ser uma conversa, algo espontâneo do coração, em que nós derramamos o nosso coração e falamos do que está no nosso coração diante de Deus. Então, se torna até algo contraditório eu querer me relacionar com Deus e ficar repetindo orações. Isso não é relacionamento. E Deus quer se relacionar conosco. Então, conforme nós vemos aqui no versículo 7 do capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando que Deus não vai nos ouvir pelo fato da gente falar muito, mas pelo fato da gente abrir espontaneamente o nosso coração diante dele, não com frases decoradas, mas que saem, que fluem do interior do coração. E é exatamente isso que nós estamos falando. Orar nesse sentido direto, mais simples e direto, é conversar com Deus. Então, essa questão de ficar decorando orações, você não vai estar realmente dialogando, conversando, se relacionando com Deus. Você vai estar somente falando, repetindo palavras, né, como um mantra, né? Repete, e você não está se relacionando com Deus. O que Deus quer é se relacionar conosco, com a gente. E no versículo 8 diz assim: não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedir para ele.
Então, não faça como eles. Não faça essas coisas. Não use de vãs repetições. Não ore para se mostrar que você é uma pessoa religiosa, para mostrar que você é algo que você não é. E uma observação aqui: não há nada de errado da gente orar pela mesma coisa mais de uma vez. Você pode ver isso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, em que o apóstolo Paulo, ele diz que ele orou por 3 vezes ao Senhor, para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne dele. E o Senhor respondeu para ele que a graça dele bastava para ele. Então, o que nós precisamos entender é que as nossas orações, elas devem sair, devem brotar do nosso coração, de um coração quebrantado, contrito, humilde, de forma espontânea e que honre a Deus. E não usando simplesmente de palavras escritas ou ensinadas por alguém. Então, depois dessas orientações iniciais, Jesus nos ensina um modelo de oração. Que esse modelo de oração nos ensina como devemos orar, porque ele tem elementos básicos, né? Então, não é algo rígido. É para nós termos ali um ponto de partida, para nós termos assunto na oração. E ele nos ensina como modelo, e a questão de não ficar repetindo essa oração, como tem gente que faz, ficar repetindo a oração do Pai Nosso, é que ele estava criticando o fato das pessoas repetirem orações, e seria contraditório ele ensinar uma oração para a gente ficar repetindo ela. Então, por isso que ele fala: vocês devem orar assim, ou desta maneira, seguindo este modelo. E aqui, como se trata de uma oração modelo, essa oração, ela nasceu também, se você for lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, você vai ver que ela nasceu também de uma necessidade de um discípulo que chegou para Jesus e pediu para Jesus que os ensinasse a orar. Aí foi que Jesus deu esse modelo de oração. Então, no versículo 9, Jesus fala: portanto, vocês orareis assim. É dessa maneira, seguindo esse modelo. E o modelo que ele começa a nos ensinar a orar é dizendo: Pai. Então ele começa a oração chamando a Deus de Pai, nos ensinando a chamar a Deus de Pai. Essa palavra Pai, no original, ela corresponde à palavra aramaica Abba. E essa palavra Abba era uma forma comum de um filho se dirigir ao pai com carinho, no sentido de papai, paizinho. E aqui é algo muito significativo, este fato de Jesus nos ensinar a iniciar uma oração chamando a Deus de Pai. Porque isso não era algo que as pessoas faziam na época. Então, na verdade, ao ensinar a orar dessa forma, Jesus estava promovendo uma verdadeira revolução na maneira como seus discípulos deviam se relacionar com Deus, principalmente nesse tempo, nessa época em que Jesus disse essas palavras, naquela época. Porque nesse contexto, as pessoas, elas não estavam acostumadas a se voltarem para Deus dessa maneira. Eles se chamavam a Deus de Senhor, de Rei, Santo, Justo, glorioso, eterno Deus, mas chamar Deus de Pai, isso é algo que com certeza as pessoas não faziam.
porque isso era trazer a Deus de uma forma mais íntima, mais próxima. E era isso exatamente o que Jesus estava fazendo. Estava nos aproximando de Deus, ao nos ensinar a chamar a Deus de Pai. Pai nosso. Então, Deus é o nosso Pai. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós aprendemos pela palavra de Deus que nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento em que nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Porque nós, por causa do pecado, estávamos afastados de Deus. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus, mas através de Cristo, Ele nos salvou pelo seu sangue. E em João 1:12 diz que a todos quantos receberam a Jesus, aqueles que creram no seu nome, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E assim, através de Jesus, da fé em Jesus, ao receber a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós somos recebidos como herdeiros da família de Deus. E então nós só podemos chamar a Deus de Pai por causa de Cristo, através de Jesus. E ao nos ensinar a chamar a Deus de Pai, Jesus nos mostra que a oração, então, se passa a ser agora uma conversa íntima com Deus, com o nosso Pai Celestial. E a partir deste ponto, deste entendimento, é que nós conseguimos e devemos prosseguir em nossas palavras com confiança e ousadia, por causa desse novo e vivo caminho que Jesus nos abriu para que possamos nos achegar a Deus, que foi pelo seu sangue, conforme Hebreus 10:19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Nós não tínhamos essa condição de irmos direto a Deus. Agora nós podemos ir direto ao Pai, através de Jesus. E podemos entender que não estamos, então, conversando com um estranho, alguém que não se interessa por nós. Estamos conversando com o nosso Pai Celestial. Este Pai que é amor, consolação, cheio de graça, humildade e misericórdia. E a forma como Jesus diz Pai Nosso implica também em uma verdade maravilhosa. Nós não estamos sozinhos nessa questão de oração. Simultaneamente, ao mesmo tempo, enquanto estamos orando, enquanto estamos derramando nosso coração diante do nosso Pai Celestial, milhões e milhões de filhos se dirigem em oração ao Pai. E Ele, como sendo um Deus tremendo e poderoso como Ele é, Ele escuta ao mesmo tempo e responde ao mesmo tempo milhões de oração. Esse é um Deus, esse é o Pai que nós adoramos, que nós estamos nos aproximando dele em oração. Temos certeza que ele ouve a cada um de nós. Ele não nos vê na multidão, mas ele nos vê a cada um de nós. Esse é um grande milagre, né? Esse é o poder do nosso Deus, que a Bíblia diz que o trono dele, né? Mas nós que estás nos céus, o trono dele, ele é um Deus majestoso, cujo trono está nos céus, e a terra, a Bíblia fala que é o estrado dos seus pés, conforme Isaías 66, versículo 1, na parte A. Então é importante perceber que nessa oração modelo, Jesus, ele nos ensina a fazer 6 pedidos. Os 3 primeiros estão relacionados a Deus e à majestade de Deus. Os 3 últimos estão ligados às nossas necessidades humanas, tanto terrenas quanto espirituais.
Então, vamos prosseguir em cada uma delas. Santificado seja o teu nome. O termo santificado, que aparece aqui em Mateus 6:9, tem como base o original grego agiazo, que significa entregar ou reconhecer ou ser respeitado ou santificado. Então, a frase santificado seja o teu nome, essencialmente expressa uma preocupação com a glória de Deus. Os filhos de Deus, que são adotados por Deus através de Jesus, têm que entender que a finalidade última de todas as coisas é a glória de Deus, é a santificação do seu sublime nome. Isso quer dizer, enquanto nós estamos orando, nós deveremos adorar a Deus, nós deveremos reconhecer a sua grandeza, sua santidade e a glória de Deus. Na cultura moderna, é comum os filhos hoje, muitas vezes, a gente vê os filhos tratar mal os seus pais, não respeitarem os seus pais, desonrarem os seus pais, sendo arrogantes, sendo mal criados. Então, nessa oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que, embora Deus seja o nosso Pai, esse Pai deve ser adorado, respeitado, reverenciado. Então, enquanto nós estamos orando, nós estamos tendo a oportunidade de dizer ao nosso Pai tudo quanto Ele é, que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é tremendo, que não há ninguém que se compare a Ele. E isto gera fé em nós, gera também confiança. E, além disso, nós temos um privilégio de nos unir ao grande número de seres celestiais, de anjos, que o adoram pela eternidade. E de dia e noite, diz a Bíblia, que eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então, essa primeira petição, ela se refere ao desejo de que Deus seja exaltado em nossas vidas. E através da nossa vida. Então, deve haver em nós um anelo sincero de que outras pessoas o conheçam e conheçam a sua bondade e sejam transformados pela santidade de Deus. E também não podemos esquecer que, como filhos de Deus, o nome de Deus também é santificado a partir do momento em que nós vivemos uma vida para honrar a Deus, para santificar a Deus, para dando bom testemunho. Então, vivendo uma vida santa, capacitados por Deus para viver uma vida santa. Então, a nossa oração deve ser que o Senhor nos capacite para que nós o honremos, para que nós vivamos uma vida que santifique o nome dele, para que nós sejamos pessoas que sejam transformadas e que ele nos transforme em pessoas que agradem a ele, segundo a sua vontade. Então, prosseguindo aqui, venha o teu reino. Venha o teu reino. À medida que o tempo passa, a humanidade ela se torna mais egoísta, egocêntrica. Cada vez eles gostam mais do mundo e das coisas deste mundo. E nesta oração do Pai Nosso, Jesus nos leva para um nível mais intenso de desejar a vida, algo maior e mais profundo. Ele nos ensina a orar que venha o teu reino. E há algo muito maior no reino de Deus preparado para nós. É certo que há uma paz infinita, uma alegria eterna. Não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza, mas não é só isso. Na manifestação do reino de Deus, nós encontramos muito mais de Deus. Quando abrimos o nosso coração, o Senhor, ele gostaria de ver ali no nosso coração um desejo sincero pela revelação
de todo o seu projeto, de todo o seu plano para a humanidade. Como Pai, Deus tem preparado para nós coisas grandiosas e profundas, conforme 1 Coríntios 2,9, como porém está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à mente humana, ou em outras traduções, ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam, aqueles que o obedecem, para aqueles que querem andar segundo a sua palavra. Então, por mais que a gente seja inteligente, estratégico e comprometido, a manifestação do reino de Deus e a vontade deste reino são superiores, abundantes e extraordinários. Além disso, quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo que o Senhor Deus se manifeste para a humanidade, que todos conheçam a sua palavra e o seu grande amor. É um pedido evangelístico, nós somos embaixadores de Jesus Cristo, e isso nos torna responsáveis pela expansão e propagar o conhecimento deste reino para as outras pessoas. Então nós precisamos orar por nações, por seus problemas, pela pobreza, pelas enfermidades, né? Nós estamos em pandemia, nós estamos orando constantemente por isso, contra isso, por nossos governantes. Devemos pedir a Deus que venha então logo o seu reino e se manifeste em nós e através de nós esse reino. Seja feita a tua vontade. E ao orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Mateus 6,10, estamos dizendo a Deus que, acima de tudo, a vontade de Deus é o mais importante para nós. Nessa oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a desejar que a vontade de Deus seja manifesta e respeitada na terra, aqui na terra, tanto quanto ela é no céu. Quer dizer, o Senhor, na verdade, ele sofre com o caminhar da humanidade, que cada vez mais parece que está indo para longe dele e da sua vontade. Nós vemos na prática que o ser humano, que a humanidade, na verdade, está cada vez mais distante do seu Criador. Não respeita a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus revelada para nós, para toda a humanidade. Então, nós vemos que a cada dia as pessoas estão querendo rejeitar princípios básicos estabelecidos na palavra de Deus, como valores de família, justiça, estão cada vez menos demonstrando amor ao próximo. O que reina, na verdade, em nossa sociedade é aquela lei de Gerson, né? O importante é levar vantagem em tudo. Então, essa vontade de Deus que nós estamos pedindo, ele nos ensina a pedir, ela é preciosa. O apóstolo Paulo descreve essa vontade como sendo boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Romanos 12:2. Quando o Senhor nos ensina a orar sobre a vontade de Deus, ele está nos orientando a viver o melhor desta vida, a viver uma vida abundante, a realmente viver de uma forma que satisfaça a nossa vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Começamos então a oração do Pai Nosso, glorificando a Deus e pedindo a manifestação do seu reino e da sua vontade. Quer dizer, para nós nos voltarmos, para reconhecer, glorificar, honrar e santificar a Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Para só então a gente partirmos para pedirmos coisas materiais, o pão nosso de cada dia. Não é algo aqui sem importância, não é qualquer comida, é pão, no sentido de que seja um alimento bom, saudável e suficiente para a nossa vida diária. Então aqui se refere às demandas naturais, ou aquilo que nós necessitamos
para o viver e a sobrevivência diária. Então perceba aqui que não é uma oração de ostentação. Jesus não pede os reinos da terra ou os tesouros da terra. Ele pede o suficiente dentro daquilo que Deus projetou para cada um de nós. Então é simplesmente isso. Cada um de nós temos demandas e necessidades diferentes. E o Senhor, Ele conhece cada uma das necessidades que temos. Portanto, se você tem muitas ou poucas necessidades diárias, Deus cuida de todas as suas necessidades, desde que sejam necessárias. E dentro da questão tão necessária de alimento diário, que é algo material, não podemos nos esquecer de que nós também precisamos nos alimentar espiritualmente, através de uma vida de oração diária e de leitura da palavra de Deus, que é o nosso alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Perdoa-nos as nossas dívidas. Como seres humanos, somos falhos, pecadores, herdamos o pecado de Adão e, com isso, a nossa inclinação é para o pecado. Jesus, ele conserta isso através da cruz, em que ele elimina o poder do pecado. Então, ele dá a todos os que creem em seu nome o perdão e a redenção. Então, nessa oração, Jesus nos incentiva a demonstrar arrependimento de forma constante diante de Deus. Assim, nossas palavras devem seguir esse caminho. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou em outras palavras, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós ou aqueles que nos têm ofendido. Quer dizer, é isso mesmo. Então, é uma via de mão dupla. Nós devemos pedir perdão a Deus todos os dias. E também devemos liberar perdão todos os dias para quem nos magoar. E aqui, preste atenção aqui, é aqui que mora o perigo. Quem faz essa oração de forma repetitiva, sem entender o que está dizendo, está chamando para a sua vida, na verdade, condenação. Pois ele pede perdão para que Deus o perdoe, assim como ele perdoa. E como ele não perdoa, ele permanece sem perdão, então ele não alcança o perdão de Deus, então continua condenado. Então, com essa prática, nós desenvolvemos parte do caráter de Deus, que é perdoador. E esse deve ser um dos nossos objetivos. A vida ela é muito curta, então não tem tempo para a gente nutrir a nossa vida com rancor, ódio, mágoa, ressentimento. Através da oração, devemos pedir que o Senhor gere em nós um coração que perdoa. Se você tem dificuldade de perdoar, peça a Deus que o ajude a perdoar as pessoas, porque enquanto você não perdoa, Ele não pode te perdoar. Não nos deixes cair em tentação. Como nós já vimos, somos frágeis e isso é pecado. O pecado encontra na nossa humanidade grandes oportunidades, porque além do pecado ainda tem o diabo, nosso adversário, e ele deseja nos destruir e nos usar para a destruição. Então aqui na oração do Pai Nosso, Jesus nos incentiva a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, de toda espécie de mal. Então, além disso, aqui nós pedimos a Deus que nos livre de Satanás, nosso adversário, porque ele é nosso adversário, ele nos odeia, ele fará o que for necessário para tentar nos destruir, conforme 1 Pedro 5,8, que diz: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, pois bem, nós devemos reconhecer em oração a nossa fragilidade e suplicar ajuda, força de Deus. Essa força que Ele nos concede através do Espírito Santo, que veio habitar em nós quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Porque teu é o reino. O Senhor Jesus, então, encerra esta oração com as seguintes palavras: teu é o reino,
o poder e a glória para sempre. Amém. É como se ele estivesse aqui reforçando o reconhecimento da majestade e da glória de Deus, mostrando o quanto nós dependemos de sua bondade, de seu amor, de sua graça e de sua misericórdia. Resumindo, então, seria algo assim: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, porque teu é o reino. Seja feita a tua vontade, porque teu é o poder. Santificado seja o teu nome e a glória. Então, o Senhor Deus, ele é exaltado sobre todas as coisas. Não podemos pressioná-lo. Antes, devemos, com atitude submissa e humilde, orar incessantemente, todos os dias, com fé, com perseverança, para que ele, crendo que ele vai nos atender. Então, concluindo, como nós vimos nesse breve estudo, a oração do Pai Nosso, ela é um modelo, né? Foi ensinado por Jesus para que apliquemos os princípios dessa oração na nossa oração diária e assim nós oremos de forma agradável a Deus. E mais uma vez, repetir esta oração todas as vezes que você for orar, não garante que você será ouvido, que nós seremos ouvidos. Porque em vez de trazer bênção, pode trazer condenação. Se como, por exemplo, não tivermos um coração que perdoe as pessoas. E como Jesus nos ensinou, o Senhor Deus reprova tais repetições, que são vãs, de pessoas que não se submetem e não alinham as suas vidas com a vontade de Deus. Então, a oração agradável a Deus é aquela que segue os princípios desta oração. Ela é feita com fé, humildade e perseverança. Então, eu termino aqui. Só quero fazer uma oração rápida em cima desse estudo. Senhor, Pai nosso, realmente, Tu és um Deus tremendo, que habita nos céus, cujo trono está no céu, Senhor. Nos ensina, meu Deus, a santificar o Teu nome, a engrandecer o Teu nome, através das nossas vidas, Senhor. Que nós saibamos reconhecer que o Senhor é santo, que através do Senhor nós podemos ter atendidas as nossas necessidades diárias, que o Seu reino seja estabelecido na terra, que o Senhor se manifeste nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos ajude, Senhor, a perdoar as pessoas que têm pecado contra nós, que têm nos magoado, Senhor, que têm nos entristecido, porque nós devemos perdoar porque o Senhor nos perdoou. E a Tua palavra ensina que aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Então, é o Senhor quem nos ajuda a perdoar por causa do Seu amor derramado em nossos corações. Que aqueles que não receberam ainda Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que não tem essa intimidade de poder chegar na Tua presença e Te reconhecer como Pai, e saber que realmente o Senhor está nos ouvindo, sem intermediários, e direto ao trono da graça, só através de Jesus. Então, que as pessoas possam receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e possam ter uma vida de intimidade contigo, Senhor, e assim poderem ter os benefícios completos desta oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. Eu oro e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus por isso. Nos faz vivenciar os milagres. Amém. Quem não ora não se relaciona com Deus, né? Por isso que ele verdade. Fala, quando orares, não é se orares, mas quando você orar. Então, é uma prática
diária, constante na vida do cristão. Exatamente. Como você falou, mencionou, né? Que alguém perguntou como que eu faço para aprender a orar? O Silas? Foi ele? Não, foi o G. Como é que eu Hoje, faço para aprender a orar? Orando, orando. É como quem dirige. Você fala assim, você pode fazer autoescola, você pode fazer todas as aulas, mas você só vai aprender a dirigir dirigindo, estando no trânsito, nessa intimidade. Então, assim é com Deus, mais ainda, né? Quanto mais você ora, mais você vai se aproximando dele. Glória a Deus por isso. glória a Mas Deus. chegamos no final, né? Vamos nos despedir, porque hoje ainda tem mais, né, Toninho? A oração aí da noite nos aguarda. Daqui a pouco, oração com os intercessores. Exatamente. Então, meus queridos, temos mais de Deus, temos muito mais a buscar ao Senhor. Você que está nesse movimento, você que deseja, é só você entrar. Nós temos o WhatsApp da igreja para quem de repente está na live, que entrou depois, né? Então, assim, pode entrar através do WhatsApp, pedir para entrar no link, né, Toninho? Todos são bem-vindos. Manda Esse mensagem é o momento que a igreja. Aí vão enviar o link para você poder participar da nossa reunião aqui pelo Zoom. Amém. Toninho, então, terminando, querido, dá a bênção apostólica para esse povo lindo e maravilhoso que está aqui conosco, a Celinha, a Lindália, a Karen, a Nete que eu já falei, a Lucelena, o Pedro Ramalho, glória a Deus por cada um que está aqui conosco, cada um que participou, mesmo sem ter dado agora, assim, um oi no chat, mas está conosco, que Deus abençoe cada um de vós. Amém? Amém. Então vamos receber a bênção apostólica. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus que se reúne na face da terra, hoje e sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima noite, um ótimo descanso.